mais classudos, mais categoria, Ricardo Oliveira. Sai o Ricardo Oliveira e entra o Gilberto, sabe? Parece que trocou um jogador técnico, com capacidade para ser seleção brasileira, para um caneludo. Todo respeito aqui não é desfazer. Tem jogadores assim, tem jogador que é característica do cara. O cara é mais cintura dura, é mais preso. O Gilberto é assim, ele tem limitações técnicas. Ele luta mais com a bola, ele tem mais dificuldade com a bola. Ele tem seus méritos, ele fazedor de gols, conclui com um razoável eficiência e tal, mas ele não é um jogador de muita técnica, não é o Ricardo Oliveira. Eu acho que cai muito. O Barcos é um jogador com recursos, refinado, pode inventar, tirar alguma coisa da cartola, pode desequilibrar uma partida eventualmente. O Gilberto não é para isso. O Gilberto é jogador terminal e ponto final. Senhor Mani, você, o que você acha? Porque você estava fazendo uma notícia, no você não deu a tua opinião. O Gilberto, no primeiro semestre desse ano, com a camisa do São Paulo, ele foi bem. Também achei. Eu achei também. No Vasco da Gama, ele também teve uma boa passagem. No Vasco, não lembro. Na Portuguesa ele foi 4x0 no Corinthians. Na Portuguesa ele foi muito bem. Acho que vale o investimento. Internacional, Santa Cruz. Ele começou acho que no Santa, né? Não foi isso que ele começou? Eu acho bem interessante a contratação do Gilberto. Não é um jogador caro, até se comparado a outros. Ao Barcos, por exemplo. Que eu também concordo com você, é melhor que o Gilberto. Mas o Santos não tem dinheiro. A cada gaveta puxada sai um esqueleto. Entendeu? Que bom. Que isso é a herança da gestão passada. Entendeu? Então não tem dinheiro. Tanto que o Santos teve que fazer um empréstimo de 5 milhões de reais agora, bancário, para pagar o 13º dos jogadores. Não tinha dinheiro em caixa para isso. Não tinha dinheiro em caixa. Pegar dinheiro no banco hoje em dia nesse país. Complicado. Super complicado. Então eu acho legal a contratação do Gilberto. Quesada, faltou você falar, porque o que eu faço rodou muito. Eu tenho uma tese sobre o jogador que roda muito, né? Quando eu explico o Casim, a gente fez o levantamento ontem, né, Facinca? O Casim tem 13 anos de carreira, jogou em 18, 19 clubes. Sem contar que ele teve uma temporada fora da curva. Que ele fez 10 gols, 11 gols. Fez mais de 10 gols, 14 gols em 2014. O Gilberto foi bem, realmente. Depois não fez mais de 6 gols. Foi bem na Portuguesa, foi bem... no primeiro semestre com São Paulo, é estranho, né? Porque... Acho pouco para um jogador que... A gente tá pensando em quê? Um jogador que virá, senhor Mani, para fazer... Ricardo Oliveira. Mas para fazer a diferença... Mas é engraçado você ver, o empresário dele não foi o Gilberto, rapidamente no São Paulo declarou que não ia ficar. Aqui mesmo, ele falou que setembro. A informação foi dada aqui setembro, agosto, assim. Mas peraí, calma aí. Não sei porque essa precipitação. Já tem alguma coisa. Se ele já tivesse alguma coisa acertada, um pré-contrato. São Paulo. Ele poderia ocupar agora a vaga do Prato. Ele não, tanto que nos últimos jogos eu fico na dúvida. O São Paulo o Dorival deveria escalá-lo ou não? Um jogador que já disse que não vai ficar. Ele ficou encostado desde o dia. Mas eu não entendi essa decisão. Porque se o empresário ou um atleta falou assim, não vou ficar mais, é porque já tem alguma coisa acertada, já tem um outro plano. Retificar, tá? Que você falou Santa Cruz, eu também falei Santa Cruz. Há uma discussão, ele teria começado na base do Confiança em Sergipe, tá? Não vai mudar o preço do dólar, tá? Mas só para o pessoal de Sergipe, um grande abraço também acompanhando a gente. O rapaz perguntou sobre o Gabigol. Gabigol, a informação que eu tenho é que o Santos está mandando uma pessoa para representá-lo e está indo para a Itália. Porque parece que a Inter de Milão está meio que a fim de dar uma canseira no Gabigol. Pelo comportamento dele lá, pelo comportamento dele em Portugal. Vamos dar uma canseira nesse cara? Vamos facilitar as coisas. Vamos dar uma canseira nesse cara. Então o Santos está mandando uma pessoa, um emissário, para tentar negociar porque o Benfica já abriu mão dele. Não quero mais. Então ele está na alça de mira do Santos. Já demos essa informação aqui. O que eu fiquei sabendo hoje? O Robinho está mais perto de acertar com o Santos do que o Gabriel. O Robinho mais perto do que o Gabriel. Robinho está mais perto do que o Gabigol. Até então, a informação que eu tinha era ao contrário. Era que o Gabigol estava praticamente certo, porque ele tinha aceitado abrir mão do salário, etc e tal. Por que tá mais perto? Porque, embora já tenha acertado financeiramente com o Santos, o Gabriel depende de uma liberação da Internacional. O Robinho não tem. O Robinho está livre. O Robinho não tem, está livre. Agora, o presidente do Santos, o Pérez, Zé Carlos Pérez, ele declarou isso aí, a gente ouviu e ele falou para todo mundo ouvir.
que o fato de o Robinho ter sido condenado em primeira instância na Itália por assédio sexual a uma menina, isso dificultaria a presença dele, porque ele sentiria, Pérez, incomodado de ter um jogador com uma condenação dessa dentro do elenco dele. Declaração pública, né? Foi público. Porque o Santos é interessado em captar torcedoras e não apenas torcedores. O lado feminino também, que é muito pequeno no universo de torcedores do Santos. Agora, a informação que eu obtive hoje é que ele está mais perto do que do Gabriel. A tua informação procede. Também tem essa? Mudou, essa declaração do presidente Pérez ficou pelo caminho. Ontem o Flávio falou isso no final do programa, inclusive a gente comentou a história do Robinho. Tira essa parte, eu não vou analisar essa parte. Aí a justiça que vai definir, enfim, não tem nada a ver com essa história. Futebolisticamente falando. Extremamente útil. Eu vou falar pra você, arrebenta no Santos. Ainda mais, olha, se o Gabigol voltar com a cabeça boa, Flávio, contrata um Gilberto, um Robinho, abemos um time. Como será a cabeça do Robinho jogando bola em 2018? Abemos um time. Essa é uma questão que eu faço. Por causa desse episódio? O Robinho dentro de campo. Por causa desse episódio? Desse episódio. Não acredito. Ele fez boas partidas pelo Atlético. Nesse período conturbado, ele fez boas partidas pelo Atlético. Ficaria muito interessante. Tranquilo. Ficaria muito interessante o Santos num 4-3-3. Vamos lá, né? Você pode colocar, por exemplo, o Hudson, se o Santos acertar essa negociação com o Vitor Ferraz, o Hudson, o Renato e o Robinho. Né? O Robinho um pouco mais à frente, o Renato mais à esquerda, o Hudson mais à direita. E na frente, Gabigol, Gilberto e o Bruno Henrique. Fica um time muito legal. O Gilberto aí tá legal, o Gilberto aí no meio. Você também não curtiu muito isso? Não, eu faço Robinho, Gabigol, Gilberto. Eu falei, cara, que o Gilberto tá fazendo aí? Rodrigo, se a gente for puxar pela memória, a gente vai se lembrar que em 2002 o Santos foi campeão brasileiro com o Alberto de centroavante. Um jogador que foi mandado embora do Palmeiras, que já era do União São João de Araras, que não tinha mercado, esquecido, o Santos foi lá e contratou. E quando o Santos contratou o Alberto, todo mundo torceu o nariz. Eu lembro de anos em que o Santos não tinha... E ele foi muito importante na conquista de 2002. Paulinho, McLaren, Guga, época em que o Santos não tinha grandes times, mas tinha um centroavante que doente brigava pela artilharia do campeonato. Não, o Gilberto eu acho que o Gilberto é um caso Você pega um cara como o Henrique Ceifador. Você pega um cara desse, chega lá na cara, o cara mete gol, olha só. Pega o Henrique como o Henrique Ceifador, que jogou no Santos, inclusive, também jogou na Portuguesa. Ele me parece um pouco estilão do Gilberto. Esse time do meio pra frente que o Sr. Mani montou é um time que dá caldo. A dupla de zaga é muito boa. O problema do Santos passa a ser nas laterais, porque o goleiro é ótimo. Exato. Vanderlei, qualquer zagueiro que o Santos tem lá, você forma uma dupla de área. Dali, falta pro Santos 2 laterais. Senhor, mas você pegaria o Pará? Não. E o Júnior Tavares? O Júnior Tavares eu pegaria. Bom, isso é esquerda, né? Eu pegaria. Porque se o Santos acertar o Vitor Ferraz com o São Paulo... na base lá? Então, tem o Daniel Guedes. Mas o Daniel Guedes não consegue se firmar. Não consegue se firmar. Eu achei até que ele pudesse vir da calma. O Jean Mota jogou várias vezes na esquerda. Achei muito interessante. Pode ser uma saída. Na necessidade, você tem que fazer. E o Flavinho lembrou. Chegou a jogar na Portuguesa e por lateral direito. Lateral direito também joga nas duas. O Jean Mota jogava onde dava lá. Faltaria mas são necessários pelo menos 3 laterais. Você só tem um, entre aspas, do Daniel. Né? Você tem a alternativa do Jean, ok. Mas não de ser um reserva, mas um cara para ser utilizado em outras posições. E aí você tem 2 laterais esquerdos e mais um direito. E naquele quadro que Fim levou, né? Que Fim levaram. E Vecchio e o baixinho lá, o Vladimir Hernandes. O Vecchio jogou bem outro dia num jogo aí que você tá gostando. Não, gente. Chega, né? Esquece. Vamos parar, gente, Vladimir Hernandes eu não entendi até hoje. Também não entendi. Isso não existe. Vladimir foi uma indicação do Dorival. Seu amigo Dorival Júnior. Muita gente está pedindo e eu acho justo que a gente diga. Dorival é um cara de bom caráter. Só para deixar claro que o caso do Robinho não é um caso de assédio, é um caso de estupro. Não. É um caso se ele viajar, ele vai pro Santos, se ele sair do país. É um caso de estupro. Ele corre algum risco? Oi? Ele corre algum risco? O Santos vai jogar? Não, gente, nós não somos juízes. O Santos vai pro Mundial. Só que não é vai jogar com o Robinho lá. Ele corre algum risco? A condenação que ele já teve em primeira instância é sobre um caso de estupro do qual ele fez parte, né? Que ele. A informação que eu tenho não é estupro. Não, mas não é. Aí não é uma questão de informação que temos, é a informação que é. Só vamos buscar aqui na internet. Só para deixar bem claro. E outra coisa.
coisa. O Robinho tinha sido acusado quando ele jogava no City, lembra? Foi. Ali foi uma coisa similar. E ele foi absolvido, tá? Ele foi condenado em primeira instância. Lá nem chegou a ser julgado e condenado na Inglaterra. Não foi. Lá ele foi absolvido. Lá o caso Olha, expirou. eu vou repetir.